Boa tarde, amigas, amigos. Estamos aqui em mais um Távola de Fim de Tarde. Eu sou Regina Zappa e vamos falar aqui desse país de maricas e desse país sem vacina. Hoje a gente tem muito assunto. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Aroeira. Tudo bem, Miguel? Miguel Paiva, também conhecido como Maricas Paiva. Maricas Paiva. Aroeira Maricas também? Tudo bem. Não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso. Para mim, tanto país faz. de viadinho, um país de viadinho. País de covardes. País de covardes. Percebi que ele falou na mesma hora, percebeu a besteira e disse assim, a imprensa sórdida vai fazer uma festa com isso. Então, claro. Fico na dúvida se ele faz por querer ou se ele faz por lapso. Somos maricas de sórdidos. Sórdido. Não, e o Carlos Bolsonaro parece que disse hoje assim, o meu pai não se rende ao politicamente correto, fala qualquer coisa. E é isso. Mas então hoje a gente tem muito assunto, né? E o nosso card aí que a gente apresentou hoje está trazendo quase tudo que a gente falar. Rolou muita coisa essa semana. Então, temos o apagão no Amapá, que é um absurdo, né? Um país com um estado onde acaba uma cidade, Macapá, onde acaba a eletricidade, e o presidente não faz um pronunciamento sobre isso. Eu não vi, vocês viram? Não, nenhum. Deu um apagão nele também. Deu apagão nele. Pronunciamento, Bolsonaro? Ele se pronuncia diariamente, mas com aqueles impropérios, aquela estupidez que ele é muito impressionante. Olha só, aí esse fósforo aí está muito bem colocado, porque eu acho que estão querendo botar fogo aqui no país. Quer dizer, já puseram fogo, já pegou fogo lá naquela estação lá de Macapá, por isso acabou a luz. Imagina, 10 dias, só na sexta-feira talvez volte a luz. Eu acho isso uma tragédia, eu acho assim, foi uma decadência do país inacreditável. Né? Mas foi um breve contra a privatização da Eletrobras. Ela deu uma freada por causa disso. É melhor pensar direito, porque o desastre pode ser muito maior em outros locais. E acho que foi isso que fez muita gente pensar. Num período eleitoral, você se arriscar a fazer uma bobagem dessas agora? Dificilmente. E esse fósforo nos dá o outro lado também. Ele está botando fogo, mas, ao mesmo tempo, é uma luz, né? É uma luz. Pois é, bota de novo aí, se a gente esqueci de fósforo queima rápido, né? Essa luz tem que ser renovada, tem que acender logo um outro. Fósforo queima rápido. Olha os nossos assuntos, olha. Bolsonaro botando fogo no país de maricas, mas a luz no fim do túnel pode ser a vacina contra a Covid e contra o Bolsonaro, eleições municipais, não vamos esquecer, vamos falar um pouquinho disso, o Evo Morales de volta à Bolívia, foi aquela cena maravilhosa do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, levando o Evo até a fronteira. A Kamala Harris, né, vamos falar também um pouco do rescaldo ainda da eleição americana e daquele presidente lá que se agarra no portão, não quer sair de jeito nenhum. Boulos e Erundina, em São Paulo, Crivella de fora aqui no Rio, vamos ver, não sabemos ainda. A América Latina acordando, o Trump, né, sem... A emoção vai ter que ser cirúrgica. O Trump sem teto, e nós aqui na Távola vamos falar de todos esses assuntos. Você queria falar mais alguma coisa, Aroeira, sobre... Se a gente não vai falar mais sobre o Maricas, depois eu queria Não, Maricas é o próximo, mas só para a gente encerrar. A remoção do Trump vai ter que ser cirúrgica mesmo, com bisturi, anestesia. Não, aquela serra elétrica, para fazer vou desenhar a cirurgia. Né, que ele vai ficar lá vou desenhar a cirurgia. Um médico com aquela motosserra, entendeu? Para cortar. Não. Eu vou desenhar a cirurgia com bisturi mesmo, porque é uma verruga, né? Uma baita verruga. Mas não, eu estava falando se vocês não querem comentar mais alguma coisa sobre a irresponsabilidade da ANEEL, né? Eu acho que, na verdade, é o seguinte: a questão do Amapá, ela mostra o que acontece na privatização intempestiva. Você viu que o Guedes reclamou. Há 2 anos a gente não privatizou nenhuma empresinha estatal até agora. Ele não cumpriu as coisas que ele prometeu, na verdade, né? Mas, gente, privatização, mesmo quando é feita com cuidado, costuma ter um período de desastre, onde a inteligência da empresa é demitida, porque é velha,
e o pessoal não sabe o que fazer. E, de certa forma, num lugar que depende... Porque, pensa só, o Amapá, por conta de mineração e outras coisas, vira quase um estado artificial. Você tem a cidade no local onde ela não podia existir, porque não tem nada acontecendo ali. Então, é tudo na base de gerador, ou precariedade, ou uma gambiarra que é feita para manter a situação funcionando. Os caras... Toda essa situação de criar novos estados sem criar infraestrutura adequada é típico de restolho da ditadura ainda, quando a gente para e pensa. Isso aí é parte daquele projeto ainda. Tanto é que a turma que ganha lá é sempre aquela milícia ligada ao garimpo e ao agronegócio. Esse grupo de pessoas ligado é aquela expansão do exército que a gente viu no filme Índia. Vocês lembram daquele belíssimo filme? Então, essa é a situação dali. Você tem uma visão mais crua do que acontece no resto do país se esses caras continuam. Porque, de certa forma, eles estão fazendo isso com o resto do país também. Eles estão detonando nossa infraestrutura. Eu até ontem, no programa com Aquiles, que eu faço às terças-feiras, eu comentei sobre a BR-040, que é uma obra que foi interrompida, que era uma concessão, até a Concer, que é a empresa que é concessionária da BR-040, interrompeu as obras, estavam fazendo uma nova subida. É uma estrada importantíssima que liga o Rio a Belo Horizonte, a Salvador, a Brasília, a Petrópolis, zona serrana do Rio. E pararam as obras, gastaram uma fortuna ali, tem viaduto parado, tem túnel feito, tem uma série de coisas, está completamente parada a estrada, deteriorando. E hoje, por coincidência, eu li no jornal que ele vai tirar a concessão da Concer. A BR-040 vai voltar para o controle federal, porque eles não sabem como fazer uma nova concessão à iniciativa privada. Até nisso eles estão perdidos, entendeu? Então, nós vamos passar só em 2022 que eles vão abrir uma nova concessão. A estrada, gente, sinto muito, porque o DENIT, o DER, qualquer coisa dela, não tem, está totalmente desmantelado, desmontado, não tem como assumir uma estrada da importância dessa. Então, é mais uma obra de infraestrutura que... A gente está assistindo, literalmente, o que acontece onde não há governo de tipo nenhum. Mesmo governo ruim, ainda é melhor do que não haver. Porque quando não há, você perde o tecido social completamente, desestrutura tudo e nada funciona, e aí as pessoas morrem. Ponto. Porque a região hostil, não tem atendimento, e as pessoas morrem. Essa é a situação real do Amapá. É o que está acontecendo. É assim, o Amapá pode ser o Brasil amanhã, né? Com todas, a gente precisa realmente ter um governo que pense no país. Nos Estados Unidos, o alívio lá é por conta de voltar a funcionar o país, porque estava paralisado por conta do Trump no último ano, completamente. É um desastre, gente. Essa semana também, ontem, né, a gente teve que assistir à paralisação das pesquisas por ordem da Anvisa, por conta de uma coisa assodada por parte da Anvisa, porque a gente viu depois os comentários do diretor lá do Butantan, dizendo que eles informaram que um voluntário tinha morrido, mas que a morte dele não tinha nada a ver com a vacina. E mesmo assim, né, parece que houve lá um telefonema para o Palácio e tal, e imediatamente foi uma coisa tão rápida que essas coisas a gente não vê no Brasil, imediatamente suspenderam. Eu andei conversando com gente da área aí sobre isso, da Fiocruz e outras coisas, exatamente sobre esse caso. E, na verdade, o que acontece é o seguinte: o protocolo determina que, havendo isso, interrompe, ponto. Sem politização nenhuma. Mesmo sendo o caso em que o próprio laboratório diz não tem relação, não é o laboratório que define isso. Ele tem que enviar isso, paralisar, e tem que enviar para a Anvisa, que olha e fala, bom, os dados dizem que foi um suicídio, ou que foi uma overdose. Então, nesse caso, até onde a gente sabe, isso não tem relação. Tem amigo meu cientista que acha que até isso merece investigação, porque não sabemos exatamente se há um efeito depressivo ou não na doença, entendeu? Hoje também, Então, na verdade, é o seguinte, havia instituições tentando cumprir o protocolo científico. E o presidente da República meteu aquele cotovelo imundo, aquela língua terrível dele e tudo mais,
e complica a vida de um processo. Então, veja bem, o Brasil tem instituições tentando funcionar, mantendo silêncio, porque se o Bolsonaro presta atenção nelas, ferrou. Ela tem que parar de funcionar, que é isso que ele está fazendo. Nos outros dois casos anteriores, houve um controle. O de Oxford e da outra vacina, aconteceu isso, essa dúvida foi investigada. Dali a 24 horas volta. Continuaram, entendeu? Aqui o diretor da Anvisa é um militar, é indicado para o cargo, quer dizer, ele tem o maior interesse... Bolsonaro, né? Tem o maior interesse em bajular o governo, então eu acho que houve uma precipitação da Anvisa, houve um descuidado de todos. Acho que a Anvisa fez certo. Mas ela podia não fez errado. Errado estava o Bolsonaro. Ele é que não podia ter falado. Sempre está. Mas eu quero dizer o seguinte: eu vi cientista dizendo que a Anvisa não está errada em suspender imediatamente, é parte do protocolo. É isso Tanto que já voltou hoje já voltou. Isso, depois automaticamente, assim, porque tem cientistas ali, tem gente séria nos lados. Passou o prazo normal, olhado a questão, volta. O Bolsonaro é que alardeou aquilo como uma vitória e imediatamente tornou política uma questão que é puramente científica, de saúde, médica e científica. Técnica. Não, essa é a gravidade. Eu vi uns debates na televisão até dizendo isso, que foi uma certa precipitação, que não houve uma comunicação, porque a Anvisa podia ter ligado, olha, mas que aconteceu direito, né? Enfim, não sabiam direito o que tinha acontecido, e mesmo assim foi suspenso. Tudo bem. No outro foi também, foi do mesmo jeito. Cautela, é sempre bom suspender, no caso da outra... Tem toda a razão. Que o Bolsonaro cantando vitória e dizendo mais uma vitória do Jair Bolsonaro como uma pessoa que morreu, com mais de 60 mil brasileiros já mortos por isso, comemorando que a vacina, que os testes iam parar, de uma vacina que vai salvar milhares. O problema é o seguinte, gente, é importante lembrar que se não houvesse esse alarde, haveria o normal, que aconteceu no outro caso, sem precipitação nenhuma. No outro caso, foi exatamente o mesmo. Comunicou uma morte, um daqueles acidentes graves, e imediatamente para. Acontece, examina, verifica, percebe que não tem a ver, a placebo... Não, isso é normal acontecer, acontecer. Só isso. Mas faltou uma informação importante para a Anvisa, que eles reconheceram, que foi um suicídio. O Butantan ficou com certo prurido de informar, porque a família tinha que pode até ser aí a privacidade da família. Ser suicídio, olha, 2 médicos que eu respeito e uma pessoa da Fiocruz falou o seguinte, não é... Até isso poderia significar. Tem que olhar, até para isso você precisa olhar. É um suicídio? Como é que foi isso mesmo? Depois se descobre que aquele tomava placebo. Acabou de informar uma das nossas amigas aí, acabou de dizer isso. Na verdade, assim, é preciso olhar até para isso, gente. Eu acho que a ciência precisa ser respeitada nesse momento. Isso significa que todo mundo precisa respeitar a ciência. Não, Na verdade, não politizar é a coisa mais importante aí. É claro que a ciência tem que ser respeitada, mas a partir do momento que também você começa a politizar as decisões sanitárias, aí também é uma coisa que a gente tem que observar, e a gente... Não, ele não tem o menor critério, ele não tem o menor pudor, ele não tem nada, ele vai metendo os pés pelas mãos, como o Aroeira diz, o cotovelo imundo, entendeu? Ele vai apoiando... O que eu acho é o seguinte, ele é o grande problema. Até mesmo os ministros, até mesmo o Pazuello, estava conversando com secretários. Hoje em dia é um trapo, um farrapo humano se arrastando pelo Planalto, do ponto de vista de significado e poder. O problema é mais o Bolsonaro. Até o general diretor da Anvisa agiria dentro das normas, sem esse... Eu não quero ter que gastar epítetos com o Bolsonaro, mas sem o sujeito que se intitula presidente da República fazer esse tipo de bobagem. Ele realmente dá nos nervos. Não, e ontem foi um dia surreal. O Miguel chegou a escrever um texto, né, Miguel, sobre o país de maricas. Eu tenho acordado todos os dias sob o impacto do governo Bolsonaro. Cada dia é uma surpresa. Tanto é que eu tenho escrito, eu tenho gravado vídeo um atrás do outro. Eu não estou conseguindo me conter, entendeu? E agora, de tarde, eu escrevi um texto, está no 247, está no Facebook, também está no Jornalistas pela Democracia. Só vou ler a introdução para vocês entenderem o que acontece, né? Chama Somos Todos Maricas.
Eu já disse uma vez aqui nessa coluna que era idoso e me sentia ofendido com a qualificação que Bolsonaro fazia dos velhos no início da pandemia. Tive muitas mensagens solidárias e justas. Agora Bolsonaro continua ofendendo as identidades e eu continuo me situando. Se ele acha que reclamar da pandemia nos torna um país de maricas, eu confirmo. Sim, somos todos maricas. E por aí vai, eu elenco todas as coisas que os maricas adoram, apreciam, cultuam, curtem, tornam isso parte da vida dos maricas. Somos, sim, um país de maricas e viva os maricas. É o que eu tinha a dizer. Somos todos maricas, exatamente. Mas ele foi além disso. Ontem realmente foi um dia muito especial. Só acrescentar uma coisa. Posso dizer? Tem o negócio da pólvora depois. Você transformar saúde pública numa questão de coragem pessoal. Acho que poucas vezes na história do planeta, pelo menos na história do mundo moderno, um líder falou alguma coisa. Dois, ele e o Trump, que colocam essa questão como se fosse coragem pessoal. Isso é um tremendo problema que já ceifou a vida de uma quantidade gigantesca de pessoas no planeta inteiro, modificou, quebrou a economia, mostrou quão vulneráveis nós estamos a esse tipo de coisa, que agora serão frequentes, e ele acha que é coragem, que é uma questão de coragem pessoal, de achar que é uma questão de evolução e darwinismo, sobrevivam os mais fortes? Não, no começo da pandemia ele disse que tinha histórico de atleta, que ele jamais iria pegar a Covid. Eu vi ele fazendo flexões. Eu vi ele fazendo aquelas flexões, até meu cachorro faz. Flexões. Espreguiçamento, né? Eu acho. Espreguiçamento. Espreguiçamento. Teve muita meme com isso, teve muita piada, inclusive com outra coisa que a gente vai falar aqui, que é a história da pólvora, né? Mas é uma coisa patética, é uma coisa vergonhosa para a gente, e muito sério, né? Muito sério que uma pessoa que tem esse... Já virou quase que natural ele falar besteira e todo mundo fica criticando e rindo e tal, e nada acontece, né? Eu acho que vai chegar uma hora que tem que dar um basta nisso, né? Acontece, mas é preciso muito trabalho, porque você vê, lá nos Estados Unidos, com o Bozo de lá perdendo, assim mesmo, são 71 milhões de votos. E aqui também é uma parada dura. Ganhar desse sujeito não é simples nem fácil. Então, na verdade, assim, a gente precisa entender o que isso representa. E nós, os maricas, né, como diz o Miguel Paiva, os que eles chamam de maricas, na verdade, vamos começar a partir disso também, porque essa coisa se disseminou pelo planeta. Há que ter coragem, que vença o melhor, que sobreviva quem sobreviver. Dane-se. Ou seja, a própria vida do sujeito é tão ruim, ele está tão alienado, ele está tão fordicizado no seu trabalho, é tudo tão sem sentido, que ele mesmo não liga de pegar a doença e morrer. Acredita que não vai ter, mas ele mesmo não liga tanto. Hoje eu juro para você, eu tive que fugir de um amigo que tentou me abraçar na rua. Eu acho ainda que ele cometeu, eu não entendo a esse ponto, mas eu acho que ele cometeu nessa blitzkrieg de barbaridades vários crimes de responsabilidade, principalmente, entendeu? Já entraram com a representação, né? Crime de homofobia, crime de colocar em risco a saúde nacional, entendeu? Uma série de coisas. É preciso que a justiça se mexa um pouco também, entendeu? E não seja que nem a apuração americana, entendeu? Que leva... Alguém lembrou dos Zicroquetes aí? Pois é, exatamente. Aqueles eram, imagina... Maravilhosos maricas, maravilhosos. Imagina, fantástico, eles representando, dançando, era uma coisa ao mesmo tempo sensual, ao mesmo tempo masculina, ao mesmo tempo feminina, era uma coisa extraordinária dos Zicroquetes. Coragem nesse momento é ir às urnas, isso aí. É isso aí. Exatamente. Vou ser um maricas corajoso e vou votar numa mulher negra domingo que vem agora. É isso aí. Pois é, não, pelo amor de Deus, gente, votem bem, votem em progressistas na esquerda, mas votem em pessoas preocupadas com o povo brasileiro. Eu vou votar num coletivo. Eu gostei muito da ideia. Falei disso na vez passada e vou votar num coletivo. É bem bacana isso. Mas o coletivo é para vereador, né? Para vereador. Para vereador, claro. Para vereador. Claro.
Tem um CPF, que é o Pedro, quer dizer, uma pessoa que é a pessoa eleita, mas eles têm um contrato de ação assinado, registrado, uma coisa séria, mais democrática, mais direta. Provavelmente ela é mais eficiente para controlar a ação de deputados, entendeu? Parece muito boa ideia. Muito bom. A gente precisa avançar também, né? A democracia está apanhando tanto em parte por conta de seus próprios defeitos de nascença. Vamos ser realistas. É preciso a gente melhorar a democracia. Melhorar e votar em pessoas democratas, né? Porque senão a coisa vai fechando cada vez mais. Mas eu acabei de ver aqui uma notícia dizendo que os militares da ativa brasileiros estão dizendo que o país virou uma piada com essa história do Bolsonaro dizer que acabou a saliva, tem que ter pólvora, né? A Argentina já tinha feito isso, né? Hein? Declarou guerra à Inglaterra, né? A Argentina já tinha feito isso, para disfarçar a ditadura. Exatamente. E aí tinha uma ditadura braba naquela época, né? Foi a maneira que eles acharam de disfarçar o que estava acontecendo, entendeu? Aquela da emenda pior que o soneto, né? Pois é. E foi um horror para o povo argentino aquilo. Nossa, mãe, Não, virou piada, realmente é uma palhaçada. A gente tem que ter em mente também que todas essas falas, né, esses rompantes do Bolsonaro, eles têm sempre uma razão, né? É sempre uma cortina de fumaça com alguma coisa. Eu acho que, bom, ele falou aquela besteira da vacina, ele percebeu, aí foi falar besteiras grandes, embora não tão nocivas quanto essas. E aí tem uma série de coisas acontecendo, tem o Senado votando a autonomia do Banco Central, né, que já aprovou, e várias coisas que vão acontecendo no Brasil e que ninguém... Tem sempre um assunto, né, ou a eleição americana, ou são as besteiras... Às vezes, Regina, eu acho que essa coisa, eles tentam cobrir uma cortina de fumaça com outra cortina de fumaça, porque, na verdade, assim, ele tenta esconder que o governo é imbecil, sendo imbecil. Aí eu estou aqui, estou sendo um imbecil para esconder que eu sou um imbecil. Basicamente, depois do setembro, é isso que parece. Então, a ideia de cortina de fumaça, eu acho que tem sentido, mas eu a vejo com ressalvas. Eu acho que, na verdade, é aquela blitzkrieg. Eles jogam tudo e o que colar, colou. Jogam tudo, mas preste atenção. Está rolando essa história do Flávio Bolsonaro. Essa história da vacina é uma coisa que pode dar um processo, pode ser uma razão para o impeachment, né, de colocar a população em risco ou né, dizendo que bom que a vacina não está continuando. Então, isso é mais grave. E essas cortinas, a coisa da imbecilidade é imbecilidade, entendeu? Mas tem coisas concretas aí que podem ter consequências muito mais graves para ele. Todas elas têm, eu acho. De Damares até aquele ministro Salles, todas as bobagens que eles fazem, se você deixa, elas viram política de governo. E aí você percebe o tamanho do desastre. Olha, Arueira, explica aí como é votar no coletivo. Tem um espectador nosso perguntando. O coletivo é um coletivo que chama Bem Viver. São duas, desse no meu caso, tem vários espalhados pelo país. Você vota numa pessoa que é o candidato. No caso desse coletivo Bem Viver é o Pedro. Mas tem mais 3 pessoas que são eleitas junto com ele, não são assessores. São eleitas porque elas têm voz na política dele, diretamente. Elas geralmente representam grupos ligeiramente diferentes. Assim, esses 4 são de comunidade, são professores, um é biólogo, são negros, 2 meninas e 2 rapazes. Eles representam pontos de vista diferentes dentro da educação e representam também essa visão da ciência. Um deles é biólogo, inclusive. Então, isso aumenta um pouco. Como eles são pessoas que assinam um contrato, etc., registram isso e fazem disso a principal razão, eles conseguiram já ter alguns ganhos dentro das assembleias, onde isso já acontece desde a eleição passada, onde eles têm o direito de votar e tudo mais. Só não podem fazer os discursos. Oficialmente tem que ser a pessoa que foi eleita. O CPF eleito, eles nem falam pessoa. O CPF eleito para isso, para representar o mandato. Ou a mandata, no caso das meninas no Nordeste, que tem uma mandata. Então, acho que é um aumento da representatividade. Você tem 4 pessoas
você aumentou um pouquinho a horizontalidade. Você pode tornar isso mais eficiente. Eu fiquei pensando maneiras de tornar isso maior e melhor, mas é um bom começo, gente. Uma nova forma, uma nova mecânica na política, que aumente a representatividade da democracia. É bom a gente ressaltar também que, além disso, que é uma forma nova de participar, é importante a gente lembrar que os candidatos apoiados diretamente pelo Bolsonaro estão todos tendo uma performance muito ruim, estão todos caindo, estão todos paralisados, virou uma associação... Eu ia brincar associação para o crime, mas, enfim, virou uma associação péssima essa de você se ligar ao Bolsonaro, não está rendendo. Então, tem pessoas que estão desesperadas, o Crivella está desesperado, o Russomano está desesperado, estão todos desesperados, porque estão fritando no óleo, ali na panela, a céu aberto, e porque foi um péssimo negócio. Como está sendo um péssimo negócio para nós no Brasil, sermos governados por ele, está sendo um péssimo negócio para os candidatos oportunistas que quiseram correr na sombra. Russomano que o diga. Exatamente, Russomano que o diga. Bom, passando aqui para um outro assunto, eu queria chamar a atenção... Você viu que coletivo é um must, né? Muita gente votando em coletivo. Todo mundo falando. Eu acho que é uma coisa nova, é uma boa novidade. E como você explicou aí, Aroeira, é uma coisa que dá uma possibilidade mais horizontal e, enfim, é uma coisa a se pensar assim, é bem legal. Em São Paulo também tem gente dizendo que vai votar em São Paulo. Agora tem a Maria Nadir Rodrigues falando sobre aquela história dos cassinos em Fernando de Noronha, que o Salles e o Bolsonaro estão querendo implantar. Vocês ouviram falar disso? Ouvi falar mais da pesca, que ele já liberou a pesca. Eu não sei se isso tem ainda tempo para cair. Mas acho que a ideia é essa mesmo. De botar tem tempo para cair ainda, tem que ter um aval do Congresso, né? Pode ir para o Supremo. Eu acho muito difícil que, se o jogo não é permitido no Brasil, não vão permitir em Fernando de Noronha. E a pesca em Fernando de Noronha vai ser um crime ecológico tão clamoroso, entendeu? Que não tem como passar em nenhuma instância. Eles ficam fazendo o que eles gostariam, entendeu? Que é isso mesmo. Eles gostariam de construir esse país em cima das ruínas do outro, entendeu? Mas vai ser muito difícil. Se colar, colou. Vão jogando. Tem que rebater tudo, sabe, Regina? Tudo. Rebate rápido e passa para o próximo ponto para não perder nada. Próximo, vai ver se colar, colou, né? É isso mesmo. Tem que rebater. Vai dar um trabalho danado, porque é um desgoverno, é um governo construído em cima da destruição, é muito dano. Aquelas máquinas de disparar a bola de tênis, né? Assim, 50 de uma vez, você tem que É um trabalho que a gente tem que ter. Mas aí, mudando também um pouquinho, eu queria falar uma coisa que me deixou muito impressionada, que foi a reação da mídia nos Estados Unidos com a eleição americana e com o discurso do Trump. Quando ele começou a falar, e a gente via, era um monte de mentira. Não, porque eu ganhei, não, porque está cheio de fraude, nós sabemos, não estão permitindo que os fiscais do Partido Republicano acompanhem. E era mentira, os dois fiscais dos dois partidos acompanhavam, enfim, começou a falar um monte, e algumas emissoras de televisão foram tirando ele do ar. Eu achei essa reação, e dizendo isso, olha, não vamos mais mostrar o presidente falando, porque ele está falando um monte de mentiras. É igual quando acontece no Facebook ou no Twitter, que aí, nem sempre, mas normalmente, tiram as pessoas ali que estão insuflando coisas erradas, ou de ódio, geralmente, né? Ou ódio. E o que vocês acharam dessa... Olha, eu confesso que quando eu vi, eu estava vendo o discurso, quando eu soube que as emissoras estavam cortando o sinal, eu tive uma espécie de epifania democrática, entendeu? Eu achei que aquilo era... Não, a Globo não. Não, ela transmitiu, ela deu a notícia, mas ela não cortou, ela deixou o Trump dizer... Não, foram os americanos. Os americanos é que cortaram, foram os patrões. Brincadeira aqui. Uma pena, claro que a nossa não faria isso. Mas eu até vi o discurso inteiro em canais, que eu queria ver também até onde ele ia chegar, mas eu acho uma atitude, e depois não foi só isso, não. Eu acompanhei a NBC,
a CNN americana, a ABC, e realmente os jornalistas diziam mesmo o que pensavam do Trump sem o menor temor. E traziam pessoas, e quando traziam pessoas que defendiam o presidente, havia um debate, uma discussão ali. Caloroso. Uma coisa muito, muito interessante, muito dinâmica, que a gente nunca mais viu aqui. Os âncoras todos assim, não deixavam ninguém se criar defendendo aquilo como proposta digna. Não, de jeito, não, mas não deixavam. Cortavam os caras, assim, citando Constituição, citando exemplo, a tradição, falando das dificuldades, e cheguei a ver numa dessas emissoras, acho que foi a NBC mesmo, uma das âncoras falando assim, isso vai matar a gente. Isso vai matar a gente. Esse boicote às eleições, a passagem, a transição, vai matar pessoas nos Estados Unidos. Ou seja, eles falam mesmo. Eu queria muito a nossa mídia principal agindo desse jeito. Pois é, e eu vi assim... apoiar a gente, basta agir desse jeito. Basta ser sério, né? Basta entender que aquilo a gente falou antes nessa quantidade de crimes cometidos pelo Bolsonaro e a imprensa se comporta como se fosse... Ontem estavam rindo todos, hoje no programa da Globo News estavam todos rindo do Bolsonaro. Você não pode rir do Bolsonaro. Rir do Bolsonaro. Não, mas você tem que... Mas você tem que fazer alguma coisa. Isso não pode virar tema de... Você tem que agir. Faz como a imprensa americana está elencando os crimes do Trump. Está elencando os crimes do Trump para que ele seja processado depois. Exatamente. Eles não vão deixar. Eu acho que eu já comecei a ver algumas consequências dessa atitude da mídia americana. Eu vi, por exemplo, na Globo News, uma repórter dizendo o seguinte: se o Bolsonaro estiver boicotando esse embate dele com o Dória em relação à vacina, ele não está boicotando o Dória, ela disse assim, ele está boicotando o povo brasileiro, ele está me boicotando, está boicotando você que está assistindo, e todos... Eram 30 milhões de doses de vacina, ou 20 milhões, não era isso? Ele está boicotando 20 milhões de brasileiros, ou 10 milhões se forem 2 doses para cada um, como já ouvi falar sobre isso. Exatamente. Então, eu vejo, e também o Otávio Guedes, que eu acho muito bom também, e ele fazendo um perfil do Bolsonaro com todas essas coisas que ele vem falando, foi bem interessante. E lá, na televisão americana, eles chamaram, por exemplo, um convidado, não me lembro quem era, dizendo que essa pessoa não tem mais capacidade, está doente, mentalmente doente, não tem mais capacidade de continuar governando, se referindo ao Trump. E também vi hoje uma coisa interessante, porque o Trump já demitiu o secretário de Defesa, um daqueles militares importantes lá, e aí eles chamaram, na televisão, eles chamaram um ex-diretor da CIA e um ex-diretor do FBI, para perguntar para eles, olha, como é que essa história agora ele está querendo mexer no diretor do FBI, no diretor... Isso aí é uma coisa muito, muito séria, né? Ele está querendo... O que ele está querendo? Mexendo com os militares e trocando, botando gente da conferência... muito parecido com o que acontece. Eu li uma matéria no Washington Post que dizia o seguinte, no Washington ou no New York, um dos dois, eu não lembro, mas que dizia que o Trump já jogou segredos de Estado e segredos da governança, ao vivo, assim, no meio de entrevistas e de falas. E que ele tem um montão desses, um pacote disso nas mãos, e que ameaça todo mundo de sair falando tudo também depois de sair da presidência da República. E é uma matéria interessante falando sobre isso. Isso explica essa paralisia dos republicanos e também o fato deles estarem em público apoiando, mas por baixo do pano, todos tentando convencer o cara a se entregar. Diga, se entrega por isso, que eu não me entrego, não. Eu não me entrego, não. E tem uma outra fofoca de caráter social político internacional que diz que a Melânia só está esperando ele sair do governo para separar dele, entendeu? Imagina quanta... pois é, ela deve estar louca, passando maus momentos, né? Tendo que... Eu estava vendo a imagem dela aqui agora,
Ele foi numa cerimônia aqui do Dia dos Veteranos, né, lá com aquela cara sisuda, aquele bico de pato, aquela coisa horrorosa, e as mulheres todas, a mulher dele, a mulher do Mike Pence, as mulheres todas, de braço dado com os oficiais militares, porque estava chovendo. Os oficiais segurando o guarda-chuva e todas as mulherzinhas de braço, inclusive a filha do Trump, de braço dado com esses militares indo para esse... É uma todos cena uniformizados, né? Todos bonitos. Tão patética, que os marines dando guarda-chuva, literalmente, para as mulheres. Os marines, por falar nisso, foram usados pelos... Então, o Bolsonaro declarando guerra é um imbecil aos Estados Unidos. Mas o embaixador americano aceitando a declaração de guerra e invadindo o Brasil no Photoshop é o fim da... E reagiu, né? E reagiu. Invadiu o Brasil no Photoshop. Isso é um absurdo. Olha, eu não... Diplomacia... Ninguém pensa em diplomacia mais entre Trump e Bolsonaro. Ninguém pensa em diplomacia. Isso não existe. Não, acabou saindo. Um embaixador americano que usou o Photoshop... Essa história da declaração de guerra mostra, dá o significado exato de quem é essa pessoa, entendeu? Não tem a menor dúvida. E me faz lembrar aquela velha história do Getúlio, que eu vou repetir aqui mais uma vez, que o Getúlio, naquela época que ele estava indeciso entre Alemanha e Estados Unidos, apoiar a Alemanha ou apoiar os Estados Unidos, se viu pressionado ali naquela situação, e teve a brilhante ideia, chegou para o assessor dele e disse assim, escuta, e se nós declarássemos guerra aos Estados Unidos? Aí o assessor parou, olhou assim, disse assim, presidente, mas e se a gente vence a guerra? Então, é o rato que ruge, né? Eu lembro que a gente comentou sobre isso. Exatamente, eu contei essa história aqui. É exatamente a mesma história. O Bolsonaro, como a gente comentou ontem, o Bolsonaro não tem condição de invadir nem a Venezuela, que ele alargou que ia invadir. São 10 minutos de tiroteio. Dizem que a munição do exército dá para 10 minutos de tiroteio. Como a gente disse ontem, o exército brasileiro não tem armas, tem cal para pintar, como a Aroeira diz. Tá meio fio. Foi você, né, Regina, que botou lá Miami, depois de invadida pelo exército brasileiro, as árvores caiadas, todas as palmeiras caiadas. Mas olha só, então acho que a gente passe para outro assunto. Eu queria lembrar o que o Biden já anunciou. Ele está lá fazendo a transição dele, enquanto o outro está lá esperneando. Mas ele já falou que vai respeitar a ciência, que os Estados Unidos vão voltar para o Acordo de Paris, né, o Acordo de Meio Ambiente, do ozônio, e que vai lutar contra o racismo sistêmico, vai trazer o Medicare para todo mundo, o seguro de saúde para todo mundo, né? E parece que não vai cair, né? Parece que o Obamacare não vai cair. A Suprema Corte não vai derrubar o Obamacare. Não vai derrubar, exatamente. Pois e agora, então, vai ter mais força ainda. E, quer dizer, internamente e também em termos desses acordos, já se manifestou de uma forma boa, interessante. O Bernie Sanders, que era realmente o candidato da esquerda, disse: bom, nos unimos todos porque a gente tinha que derrubar um mal maior, mas o trabalho apenas começou. Agora a gente vai pressionar o governo por tudo que a gente acha que tem que... Eu queria comentar isso, assim, porque, na verdade, assim, houve um avanço real. Esse programa, eu andei lendo lá nos jornais deles mesmo, é o mais avançado desde o New Deal. É o programa mais avançado que os americanos fazem. Tudo, assim, a maneira de atacar, a maneira de observar, então, é bem interessante. Então, a plataforma é muito interessante. Não vou dizer que seja socialista, mas é muito diferente do rumo que a América estava usando. É verdade. Não sei se eles não conseguiram maioria no Senado, mas mantiveram duras penas a da Câmara. Então, a verdade, eu acho o seguinte, o mundo inteiro deu uma avançada. Se a gente derruba o Bolsonaro aqui, eu acho que as chances de recuperar muito do terreno perdido são reais. Isso que o Biden está fazendo é possível para nós também. Inclusive questionando na Justiça e no Supremo muitas das bobagens, das reformas, entre aspas, feitas aí. Eu acho que é preciso questionar a constitucionalidade delas. E numa atmosfera mais solta, a gente pode conseguir fazer isso.
Eu estou dizendo isso para justificar. Eu não me alinho com a parte da esquerda que acha que é preferível o Trump porque ele mostra a face real do capitalismo. A face real do capitalismo está mais do que explicada. O que nós precisamos é de algum respiro para poder articular a nossa guerra dentro disso. O Trump é o capitalismo selvagem sem brechas, né? E o resto é o que a gente, é como você falou, é o que a gente conhece, o que a gente pode combater, pressionar enfim. Mas também queria falar da Câmara, né? Que depois que vocês também queriam falar dela. Só para completar, o Trump é o capitalismo selvagem fora da jaula. E o Biden é o capitalismo selvagem ainda enjaulado pela democracia, que não permite que ele faça todas as loucuras. Também acho. É uma boa comparação, porque é diferente. É uma boa comparação. E tem a Câmara, que é a nossa esperança no futuro. O Trump é a tratadora do animal. Exatamente. A Câmara, eu acho assim, simbolicamente muito legal ter a vice-presidente ser a Câmara, né, mestiça, imigrante, ela é uma mistura de... O pai era jamaicano, negro, a mãe indiana, isso tudo simbolicamente... Se você me desculpa, como última qualidade na importância, mas ela é muito bonita também. Tá bom. Ela dançando, é muito elegante. Ela dançando com os eleitores lá no meio da rua, é um espetáculo. É um belo corte. Como o Joe Biden também não é feio, na verdade ele soma até uma parelha elegante. Mas agora eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que acreditar que tudo é dinâmico, que as coisas evoluem. Porque tem várias críticas feitas à Câmara, inclusive a Angela Davis, que ela, quando foi promotora e quando trabalhou no Departamento de Polícia, ela, por exemplo, não permitiu que mulheres trans fossem para a prisão das mulheres, mas sim fossem detidas em prisões masculinas. Isso teve consequências muito ruins. Quer dizer, não foi ela que fez isso, mas ela não se opôs, apoiou até isso, e outras coisas também. Pena de morte, ela também, entendeu? Não se opôs à pena de morte, mas eu tenho a impressão que a gente tem que dar essa chance, as pessoas evoluem. Ela pode ser talvez porque fosse do Departamento de Polícia, ou porque fosse promotora, quem sabe agora ela pensa diferente, mas tem essa crítica à Câmara. É muito maleável, ela. Mas a Angela Davis... Ela é muito maleável. Eu não sei se a gente vai colocar o vídeo da Angela Davis ou não, mas ela... Podemos colocar agora, se quiser. É legal o que a Angela Davis diz dela, porque dá uma esperança, entendeu? Dá uma esperança. Se a gente tem esse muito vídeo a Angela Davis também. Eu também respeito muito, e ela tem uma visão assim, surpreendente e simpática. Eu lembro dela dos anos 70, claro. Sim, ela tem juízo e militância histórica sem parar. Então aquele cabelo maravilhoso, me lembro dela capa da Times ou da New York. Com o dentinho separado, assim. Muito espetacular, uma figura da maior importância. Mas enquanto o Sérgio não coloca aí o vídeo dela, que é interessante o que ela fala da Câmara, eu concordo com ela totalmente. Mas só para lembrar aqui que o Brasil caiu para o lugar de 12º lugar na economia mundial com esse governo que está aí. Charge da gente chegando ao 6º lugar e passando a Inglaterra, que estava no 5º. Eu fiz charge disso. Escalando a montanha, passando. Agora estamos em 12º lugar. Foi isso que Temer e Bolsonaro, o combo Temer-Bolsonaro, nos causou. Admito que a economia já não estava indo lá essas coisas. A Dilma teve um segundo governo, primeira parte, o pouquinho que ela teve, complicado, inviabilizado praticamente. Mas o desastre que esses dois causaram ao país foi uma derrubada, uma capotada. A gente estava numa curva e agora estamos rodando. Ainda não acabamos de capotar, ainda estamos vendo o mundo rodando. Aquela cena em câmera lenta, né? Que o carro vai batendo, vai batendo. A vida toda passando diante dos olhos, a história, né? Passando toda diante dos olhos. É aquela cena de filme que você diz, pô, não acaba nunca isso e o carro vai capotando. Estamos na capotagem ainda, não acabou. É um problema. Vamos ver se a gente consegue... outra coisa que foi muito legal essa semana, assim, que dá uma certa esperança, isso que está no nosso card, a América do Sul mudando, né, se transformando, foi a volta... Bom, teve a posse
do Arce, do novo presidente boliviano. Teve antes, na semana anterior, uma bomba que foi colocada no lugar onde ele estava, reunido com outras autoridades da transição, e ele tomou posse, e ontem, foi ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, a gente teve o Evo Morales voltando para a Bolívia, e num gesto assim, que eu achei assim, muito bonito, o presidente... Carregado de simbólicos. Né? Levando, muito simbólico e forte, né? Ele indo até a fronteira com o Evo Morales, o Alberto Fernandes, entregando ele ao povo boliviano, né? Então, o Fernandes levou o Morales e foram e cruzaram. Lembra aquela lição que a gente tinha da alfabetização, né? Que Ivo viu a uva, né? Evo de volta, né? Evo viu Morales. Evo viu Morales, exatamente. Me veio logo isso à cabeça. Foi lindo isso, é claro que. E o comportamento dele foi muito interessante, né? Muito quase uma ameaça sensato ao bolsonarismo. Né? Muito sensato, entendeu? Eu gostei de ver a atitude dele, entendeu? Então é isso. Agradeceu a vida, né? Ele agradeceu a vida dele. Traz esperança aqui. Exatamente. O Serginho já falou que está com vídeo aí na agulha para a gente ver. Põe a Ângela, né? Vamos ver a Ângela Davis. Vamos ver a Ângela Davis, que vale a pena lembrar de Ângela. Lembrar quem foi a Ângela Davis, né? Uma grande líder negra. Ângela Davis, inclusive, feminista. Está numa música do John Lennon, né? Woman is the Nigger of the World, feita para Ângela Davis. Líder negra, mulher, dos anos 60, assim, da maior importância que dá essa declaração sobre a Câmara. Vamos lá, Serginho. Pode tocar a música. Vídeo, mas não sei o que houve. Som nas carrapetas. Som nas carrapetas, vamos lá. Som nas carrapetas. Falta o som. Tá Liga sem o som, teu som, Serginho. Estamos tendo alguns problemas técnicos, não desligue, voltaremos em minutos. Tem umas pessoas aqui falando por que a gente não fala da Dilma, e realmente teve esse episódio do Fantástico, né? A negação da Dilma, né? Lamentável. A gente já fala sobre isso. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora. Ouvi em inglês, mas tem tradução. É assim mesmo, é esse som. I'm excited. I was sitting here today looking at the New York Times, a beautiful picture on the cover of the New York Times. Now, this isn't to say that Kamala doesn't have problematic areas of her record. And we can't forget that she did not oppose the death penalty. And we can't forget some of the real problems that are associated with her career as a prosecutor. But I think it's a feminist approach to be able to work with those contradictions, to be able to dwell there. And so in that context, I can say that I'm very excited. I think it makes the ticket a lot more palatable, that's for sure. Because, I can tell you that even before, I knew that we would have to campaign for Biden, and he's not the best candidate. He's very problematic in so many ways, but we have to get rid of the person who's in office at this moment, whose name I will not pronounce. And I think that it's really a question of who we will be able to pressure. Eu acho que essa pessoa é a Kamala. Ela é muito mais susceptível a essa pressão. E essa coisa genial que a Ângela falou é uma visão muito feminista, saber lidar com contradições. É a política que é a coisa mais necessária para a gente recuperar no momento. Então, também, compartilhe com o que ela falou e, aplaudo de pé. Como sempre, a Ângela realmente nunca deixa a gente na mão. Não sei Não sei se todo mundo conseguiu ler, porque as letrinhas estavam ali pequenas, ou eu que estava sem óculos, não sei. Mas tinha toda a tradução ali, e ela dizendo isso,
ela já está numa fase que ela é super sensata, super equilibrada, e ela já viu tanta coisa, né? E é isso, muito melhor isso, uma pessoa que você pode pressionar, você pode questionar, você pode ter um embate, um debate, ela pode mudar a ideia dela, e acho engraçado também que ela fala assim, o mais importante era tirar essa pessoa, que eu não vou dizer o nome, porque eu não digo o nome dele, a gente aqui no Brasil fala a mesma coisa, né? Que também não vai falar o nome do presidente. E acho que a minha visão é essa, a nossa missão é tirar essa pessoa. Tirar essa pessoa. A Vanessa da Mata diz, essa pessoa que está aconselhando o Brasil, tem que tirar a pessoa, essa doença. Eu aconselho vocês a assistirem uma série chamada Mrs. America, que é a história de uma líder de direita americana que lutou contra a emancipação das mulheres, ela era mulher de um advogado, e ela virou uma líder conservadora, entendeu? E aparecem essas pessoas todas, aparece a Angela Davis, aparece aquela outra líder feminista, como era o nome dela, que foi entrevistada pelo Pasquim. Concordo, está bonita mesmo. É espetacular a série, e eu acho que mostra bem essa época, esses anos, essa virada dos anos 60, 70, entendeu? O que foi a transformação que ficou para sempre, que o feminismo trouxe, que a luta pelos direitos das pessoas trouxe, e que nunca mais mudou, e não mudará, enquanto tivermos gente como a Câmara vigiando, vai ser realmente difícil que isso volte atrás. E aqui, a grande novidade são as mulheres na política, gente. Essa é uma novidade monstruosa, gigantesca, é muito grande, é muito maior do que a gente imagina. E eu estou notando o seguinte, que é mulheres negras, como a própria Câmara falou, assim, o backbone, a espinha dorsal da democracia americana são as mulheres negras. E da vitória dos democratas também, né? Da vitória dos democratas. Isso, gente, olha, é uma das coisas que a gente tem... Nós temos conversado isso sempre. As identidades, os movimentos negros, as mulheres, os indígenas, são aquilo no qual a gente deve se agarrar. Eu acho que para combater o capitalismo, esses são os arietes, na verdade. E é importante ressaltar também que a verba que pela lei deveria ser destinada às candidatas negras e mulheres não está sendo repassada como deve. Não está? Então, não, continuam boicotando, muito menos verba está sendo repassada para as candidatas mulheres e negras, entendeu? Então é importante... Bom, mas há pelo menos um patamar jurídico, né? Que você pode... Não, claro, você pode reclamar, exatamente. Existe uma lei que obriga. Entendeu? Só aquelas contradições brasileiras, né, que você tem... Meu otimismo é baseado nisso, é porque eu vejo que a gente caminha, aparentemente levamos aos pancadas, mas a própria... Mesmo com a eleição americana sendo muito mais assustadora e o Trump muito mais votado do que eu podia imaginar, a reação de alívio da sociedade me parece promissora. Vai acontecer aqui com a gente também. E a gente tem que aproveitar esse momento. Você falou que é dinâmico, né, Miguel? É tudo muito... A Regina falou isso. É tudo muito dinâmico. É igual quando você está jogando bola e a bola chega quicando, você tem que aproveitar aquele momento, bater por baixo na hora exata, e isso depende das nossas decisões. É como a Angela Davis diz, a gente não pode deixar passar esse momento. Entendeu? Tem que agarrar todas as oportunidades. Fazer pressão da maneira certa nas pessoas que são susceptíveis à pressão. Onde tem brecha. Onde tem brecha. A gente sabe... queria aproveitar essa fala da Angela Davis, que ela se recusa a dizer o nome do inominável, trazer aqui para o Brasil e lançar aquela ideia que a gente teve mais cedo de fazer as mentiras da semana. Uma sessão do programa diz assim, todas as mentiras que o inominável brasileiro disse, entendeu? Durante a semana. Vamos fazer uma... Exatamente, vamos fazer uma lista de todas as mentiras, porque mentira não é notícia, como diz... E vamos pedir a colaboração dos nossos assistentes aqui, o pessoal que está com a gente, porque nós não vamos conseguir lembrar de todas. Nós não vamos conseguir lembrar durante a semana, então, pensa bem todas as mentiras. Fizeram um mural nos Estados Unidos, em Washington, eu acho, com 2.700 ou 27.000, agora tem um zero flutuando aqui na minha memória, sobre as mentiras do Trump. E fizeram esse gigante, colaram numa parede do prédio. Eu vi isso. Mas é um negócio enorme, eles mudaram de lugar, inclusive, para poder ficar mais visível. A gente Podíamos fazer isso.
tem que ir recolhendo o que já passou, o que já foi falado, né? Tudo isso, claro. Em São Paulo, ali no centro de São Paulo, tinha um luminoso que ia passando o imposto que você pagava, né? A cada segundo. É o impostômetro. Da Federação das Ideias. Mas eu lembrei que a gente podia substituir aquele pelo das mentiras, entendeu? E rolando. Mentirômetro, né? O mentirômetro do Bolsonaro. Estamos há 350 dias sem nenhuma verdade dita na presidência da República. Exatamente. 600 dias. A Ana Maria Marques Muniz está dizendo aqui, vendo a Ângela, sinto ainda mais falta da Marielle. E você sabe que eu pensei muito na Marielle quando eu vi a Câmara, assim, a Marielle podia um dia ser a presidenta, né? Tinha mesmo. Podia começar como vice, e ela tinha todas as características. Olha a Renata Souza, também que é a pessoa que trabalhava com a Marielle, e agora ela entrou. Deu problema aí no som do Aroeira. Aroeira, seu som. Estou ouvindo. Não. Agora. Fazia tempo que não dava. Ele esconde. Agora voltou. Ele esconde, ele desliga e esconde. Ela tem todas as características. Ela é lúcida, articulada, inteligente, bem-humorada, gosta de dançar, inclusive, bonita, simpática e sabe do que está falando. Tem uma consciência do papel que ela ocupa e da governança, do que funciona, como funciona a democracia. E não é ela só, não. Nós temos montes de mulheres fazendo isso no Brasil, nesse exato momento, em campanha. Espero que elas sejam eleitas. É um começo de carreira. Aí vocês falaram... começo de saída. Essa eleição vai ser importantíssima. A gente vai ter uma dimensão exata de quem conseguiu furar essa barreira, quem conseguiu chegar lá, quem conseguiu passar uma palavra, passar uma verdade. E vamos ver exatamente qual é o significado desse voto. Apesar de eu não ter grandes expectativas, porque eles conseguiram desmontar a politização, eles conseguiram desmontar todo o trabalho político que vinha sendo feito, das formações das bases, dos municípios, eles trabalharam e conseguiram. Mas, assim mesmo, nós temos a resistência que pode surpreender. Vamos ter uma medida disso. Porque eu não sei se eles desmontaram tudo, porque é aquele negócio, né? Você aperta a periferia, ela reage produzindo arte, cultura e organização política. Durante a epidemia, você fala assim, vai ser uma hecatombe inominável lá, mas eles se organizaram para se defender. O Estado não foi lá, eles fizeram a organização. A capacidade hoje de reação dos grupos é cada vez maior. Isso pode ser uma boa surpresa nessa eleição. Torcer, né, gente? E fazer a nossa parte, votar. Bom, semana que vem a gente vai estar falando aí das eleições. Já vamos ter o resultado, né? Não é como nos Estados Unidos, terça-feira. É verdade. Os nossos resultados. E eu estou vendo a Tainá de Paula, o Marcos já está falando a Tainá de Paula, que eu conheço, já entrevistei aqui no 247, também uma excelente candidata. A Élica Takimoto também. Élica é uma fantástica. A Élica é maravilhosa, adoro ela. São pessoas muito sérias, que também merece. Aí tem Raymond, tem Lindbergh, tem muita gente boa se candidatando. Eu todas lamento que não serão todos eleitos. Infelizmente, não serão todos eleitos. Não, claro que não, mas vão ser fortalecidos. Eu acho que... Mas eu cheguei a sonhar com uma Câmara de Vereadores cheia desse pessoal. Nossa Senhora! Esse é o máximo. Imagina um Congresso Nacional. O Rio estava salvo, Nós íamos dançar lá nas escadarias, entendeu? Eu ia tocar nas escadarias, pronto. Agora tem alguém, deixa eu ver, foi a Rose do Bar, disse assim, que se a gente fizer a lista de mentiras do Bolsonaro e ficar falando aqui, vai tomar o tempo todo do programa. Não, só quero o número. Eu só quero o número, a gente não precisa falar delas, não. A gente só dá um exemplo e... Não, a gente não pode falar delas. São 2.500, são 3.700. Se a gente falar nelas, nós vamos estar divulgando mentiras, entendeu? Exatamente. E muita gente aqui falando que adorou o Miguel também no clipe da Benedita. Tinha um nazista que apareceu aí, Sérgio? Tinha, né? Eu e a Ângela, pois é. De vez em quando aparece um aqui, né?
Mas tudo bem, deixa para lá. Mas eu queria só lembrar o seguinte, antes da gente... estamos quase acabando aqui, vamos botar aquele clipe da guerra do Brasil. Da invasão. Da invasão, né? Que aí eles vão mandar um cabo e um soldado para se defenderem aqui do nosso ataque. Mas queria só lembrar uma coisa, a gente fala muito aqui nas pautas identitárias, que são a grande novidade, que são a grande força. Não podemos esquecer jamais da luta de classes, que tem que estar grudada nisso tudo, porque é a pobreza, é a falta de oportunidades, tudo isso. O capitalismo é o grande promotor desse desastre. Também. Tá bom, vamos lá. Quem quer anunciar o nosso vídeo, explicar um pouquinho? Não, Regina, você que propôs, mas eu adorei o vídeo, porque o vídeo é a cara, é claro que é uma piada, mas é a cara, porque aconteceu de verdade, é a cara dessa nossa guerra e declaração de guerra aos Estados Unidos. Pois é. Esse vídeo, eu não sei nem de onde que ele é, porque eu recebi isso, eu acho que é de um tempo em que o Exército tinha ocupado aqui, estava intervindo no Rio de Janeiro, e isso, obviamente, foi ali numa comunidade, e foi uma brincadeira ali que a gente achou engraçado. Vou mostrar, Serginho? Está em looping. Vai voltar depois para mandar um beijo para todo mundo. Scott. Olha lá, o pessoal reagindo à invasão brasileira. Eu fico até com pena do soldadinho, mas puxa vida. O soldadinho apontou a arma, você viu? O soldadinho apontou a arma. Aí você vê que ele... Pode. Só mais essa vez. E foi fogo amigo, né? Você reparou que foi a rasteira, foi fogo amigo, né? Ele apontou a arma depois para o pessoal. Mas, depois enfim, isso aí está fora do contexto, evidentemente, isso aí foi numa ocupação Mas eu penso o seguinte, gente, reagir com humor, mesmo a assassinos que estão lá para te matar, que é o caso do Exército ocupando favela, mas reagir com humor ajuda muito no moral da tropa. E nós precisamos de muito moral na nossa tropa. Precisamos. Exatamente. Nós já temos a razão, temos a certeza, está tudo do nosso lado. O moral da tropa é muito importante para nós também. É preciso ter humor para isso. É preciso ter humor e claro... Quarta-feira que vem teremos já o resultado da luta pelo segundo turno, pelo menos, que nós sabemos. Tirando Belo Horizonte, eu acho que vai ter segundo turno em quase todas as capitais. O Calil lá é imbatível, aparentemente. Calil é imbatível, exatamente. Aí estaremos aqui discutindo... Mas teve juízo. É imbatível porque teve juízo o tempo todo. Claro, exatamente. Olha só, eu queria, então, me despedir aqui de todo mundo, agradecer a participação de todos, muitos comentários, Muito público também. Muito público. Agradecer ao Sérgio, que hoje eu conheci. Eu lembrei que eu conheço um sobrinho do Sérgio. Qual Sérgio? Sérgio? Nosso Sérgio. Tá bom. Mas eu queria também desejar muito boa sorte para todos os candidatos progressistas de todo o país. A gente já tem, a Manu veio aqui, um dia a gente já tem a Manu lá na frente, Manu vai ganhar. E aí tem Boulos, tem Benedita, Renata, enfim, tem gente no Brasil inteiro lutando aí, gente que quer o bem realmente do país. Então, votem com muita consciência. Votem semana que progressistas. Vai estar comentando o que rolou, tá bom? E talvez até comemorando uma coisa ou outra, né? Quem sabe? Talvez até comemorando, tomara. Então, um beijo para todo mundo aqui, um beijo Adriano, um beijo Miguel, até quarta-feira. Beijo para todos. Obrigado, tchau. Obrigado a todos, obrigado, Sérgio. Tchau. Obrigada, Sérgio.